Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós agradecemos, Senhor, a alegria de poder estarmos ao ar livre para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos tão somente que o Deus Espírito permaneça conosco neste lugar, sendo o nosso professor a instruir as nossas vidas na leitura, no aprendizado do livro sagrado. Fale ao nosso coração nesta noite, ensina-nos as Tuas verdades e sobre nós, Senhor Deus, derrama as Tuas poderosas e preciosas bênçãos, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Amigos, nós chegamos então nesta noite ao 4º capítulo do livro do Apocalipse. Nós já estudamos aqui capítulos 1, 2 e 3, vimos como foi a estrutura, né? Como foi montada a estrutura do livro do Apocalipse. Vimos a sua origem, né? Como as revelações chegaram até o profeta João na ilha de Patmos, hoje localizada ali na Turquia, tá? Já estudamos também sobre as cartas que ele escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor, que essas cartas elas tinham uma representação do povo de Deus ao longo da história, desde os dias de João até a volta de Jesus, certo? E hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 4 do livro do Apocalipse. O que esse capítulo nos ensina? Nós vamos aprender nessa noite sobre o trono de Deus. É a nossa terceira lição, o 4º capítulo. O trono de Deus, certo? Quando nós falamos em trono, certamente vem à nossa mente aí, né? Quando a gente olha para essa figura aí, que é um trono, certamente vem sobre a nossa mente a ideia de um governo, alguém que está ali controlando, mandando, certo? Essa certamente é a figura que vem sobre as nossas mentes quando a gente tem como figura, né, um trono, de alguém que está governando. Mas quando nós olhamos para o nosso planeta, por exemplo, o planeta Terra, será que existe de fato alguém controlando, conduzindo tudo o que acontece no planeta em que nós vivemos? Quando nós olhamos para a história, por exemplo, e podemos ver aí que na Primeira Guerra Mundial, ali por volta do ano 1914, essa guerra durou 4 anos, foi até 1918. Essa guerra ceifou aqui, 19 milhões de pessoas. 19 milhões de vidas foram ceifadas nessa guerra. Será que realmente tem alguém governando esse planeta? E na Segunda Guerra Mundial, agora mais alguns anos na frente, outras 83 pessoas perderam a vida. Há uma pergunta que nós precisamos repetir: quem está governando o planeta Terra? Quando em 2004, dezembro de 2004, quem aqui não viu essa notícia aqui, né? Lá na Indonésia, uma tsunami invadiu a terra ali e 226 mil pessoas morreram. Existe até um filme, né? Um filme que eu até gosto muito, baseado nessa história, chamado, se não me falha a memória, é Um Impossível, o nome do filme. E quando nós olhamos para o sofrimento humano, a dor, a angústia, as lágrimas, será que tem alguém conduzindo, controlando, governando o planeta em que nós vivemos? O que nós sabemos é que quando o ser humano ele tenta tomar esse poder para controlar, né, tudo o que acontece é sofrimento, destruição e morte. Assim como aconteceu. Quem sabe me dizer quem é cidadão aqui? Hitler, muito bem. Adolf Hitler, né? Um homem aí que perseguiu não somente os judeus, mas muitas pessoas morreram por ordem desse cidadão aqui. E é isso que acontece quando o ser humano tenta tomar o governo, né, do nosso planeta. Enfim, o que o Apocalipse nos ensina a respeito do trono de Deus, do governo de Deus? Aqui então, no primeiro versículo do capítulo 4, de Apocalipse, está escrito assim, depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu,
como também a primeira voz que ouvi, né? Aquela primeira voz que ele ouviu lá na ilha de Patmos, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então aqui no capítulo 4, o que nós temos no versículo 1 é um convite de Deus para João subir, certo? E então passar por uma porta, tá? Nos versículos 3 e 4, João continua dizendo: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém, presta atenção, ó, nesse trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há o que? Olha só que o texto diz aqui, ó, um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Nós acreditamos que essa porta que João é convidado a entrar no céu é a porta do santuário. A Bíblia nos ensina de que existe no céu um santuário. Quando esse santuário ele é ordenado por Deus para ser construído aqui na terra, Deus dá todas as dimensões, Deus orienta Moisés nos mínimos detalhes para a construção desse santuário. E esse santuário ele é dividido basicamente por, alguns dizem 3, outros dizem 2 compartimentos. Eu costumo dizer que ele tinha 3. Ele tinha o pátio, e ele tinha ali, ó, o lugar santo, que é esse lugar onde está aqui o sacerdote, e ele tinha também o lugar santíssimo. Entre esses dois lugares tinha esse véu aqui, ó, que dividia os dois ambientes, certo? E aqui, todos os dias, o sacerdote fazia então as suas orações, pedindo a Deus o perdão pelos pecados do povo. No lugar santíssimo, essa segunda parte aqui, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote, ele adentrava uma vez por ano para fazer purificação do santuário. Essa luz que nós conseguimos ver aqui, ó, entre esses dois querubins, a Bíblia chama essa luz de Shekinah, que é uma representação, era ali no caso, uma representação visível da pessoa de Deus, da glória de Deus. Ok? Então nós acreditamos que essa porta que João é convidado a entrar lá no céu é uma das portas do santuário. E o que ele então ele vê? Interessante que a Bíblia, e aí eu já falei isso para vocês no início dos nossos estudos aqui, o Apocalipse ele se explica ao longo do Antigo Testamento. Então você quer entender o Apocalipse, você precisa estudar o Antigo Testamento, tá? E aí quando nós vamos no livro de Isaías, no capítulo 1, Isaías tem a visão aqui, ó, do trono de Deus. No dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra se encheu de sua glória. Veja que Isaías tem aqui uma visão semelhante à de que João, ele vê o trono de Deus, ele vê a glória de Deus. Um outro profeta também, Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, Daniel tem a visão semelhantemente a João e a Isaías. O texto diz assim, ó: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, imaginem só a visão que esses homens tiveram, a visão gloriosa que esses homens tiveram. João, no Apocalipse, ali registrado, Isaías em seu livro, o livro que leva o seu nome, Isaías, e também Daniel. Os 3 tiveram então a visão do trono de Deus. E aí, voltando agora aqui para o capítulo 4, os versos 2, a Bíblia diz que João, ele tem essa visão do trono de Deus,
E ele fala que o trono de Deus, né? Há no trono de Deus um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Quem aqui sabe me dizer qual que é a origem do arco-íris? Qual que é a origem do arco-íris? Colorido. Ele é colorido, né? Mas qual que é a origem dele? Alguém sabe? Deixa eu então falar para vocês, lembrar a vocês. Estão lembrados que aconteceu há muitos anos atrás um dilúvio sobre a terra? A Bíblia menciona isso nos capítulos 9 e 10 de Gênesis, tá? A Bíblia diz que o ser humano se afastou tanto, certo, de Deus, e aí a maldade do coração do ser humano estava semelhante aos dias que nós vivemos atuais. Então, Deus ordenou a Moisés que construísse uma arca. Aqui está a arca, ó, né? E que todas as pessoas que entrassem dentro dessa arca seriam salvas do dilúvio que estava iminente, ok? Acontece que as pessoas não deram ouvidos. Noé ficava semelhantemente assim, ó, pregando, né? Como que o microfone na mão, falando, olha, vocês precisam entrar na arca, porque vai acontecer o mundo vai acabar em água e tal. E as pessoas não quiseram saber disso, até que a arca, ela foi preenchida aqui, os seus lugares, com animais, não é verdade? Quando acabou o dilúvio, para então fazer uma aliança com o povo, Deus então instituiu ali, ele colocou, a Bíblia chama de o meu arco, né? E o arco-íris, ele era na verdade uma promessa de Deus. Por quê? Porque as pessoas pós-dilúvio, aquelas que viveram depois do dilúvio, todas as vezes que eles viam nuvem no céu, eles ficavam com muito medo. Com medo de que fosse repetir aquilo que aconteceu, que destruiu toda a terra. Então Deus colocou aqui o arco-íris, ó. E todas as vezes então que chovia, que eles viam o arco-íris, eles se lembravam da promessa de Deus. Opa, Deus então não vai novamente destruir a terra. Então o que é o arco-íris? É uma lembrança da promessa de Deus. E o Apocalipse fala, aqui no capítulo 4, que o trono de Deus está então, em volta do trono de Deus está o arco-íris. E o que é o arco-íris se não uma ilusão de ótica? Certo? Porque o arco-íris é a junção de dois elementos, a água e a luz, certo? O Salmo 97 diz que a norma do juízo de Deus também ela está baseada em dois elementos, a justiça e a misericórdia. Como que Deus governa o nosso mundo? Ele é justo e misericordioso. Ok? É por isso que o sol sai para justos e não justos. A chuva cai para justos e não justos. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela é para todas as pessoas. Mas a justiça também de Deus, ela recai sobre aqueles que são desobedientes. O governo de Deus, o trono de Deus, a norma do juízo de Deus é baseado, assim como o arco-íris tem dois elementos, a água e a luz, o trono de Deus também é baseado por dois elementos, a justiça e a misericórdia. A Bíblia conta, queridos amigos, que um dia o inimigo, ele tentou usurpar o trono de Deus. E nós temos dois textos na Bíblia de dois profetas que trazem essa verdade para a gente. Isaías capítulo 14, versículos 12 até o versículo 14 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, olha só o que esse anjo aqui, certo? Que havia sido criado perfeito, né? O que ele dizia no coração dele? Ele falava assim, ó: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens. E olha só o desejo desse anjo criado: eu serei semelhante ao Altíssimo. Existe um outro texto, agora de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 13, diz assim: estiveste no Éden
Jardim de Deus, eu te coloquei com o querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. O teu coração se encheu de violência e pecaste, diz o texto ali, ó, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Portanto, a Bíblia traz para a gente a história de que o inimigo tentou usurpar o trono de Deus, tomar o trono de Deus. E o que aconteceu? Nós vamos ver em estudos mais na frente, basicamente no capítulo 12 de Apocalipse, quando nós chegarmos lá, que houve uma guerra no céu. E aí, Lúcifer, tá? Ou Satanás agora, né? Ele foi expulso do céu. Ok? Ele foi expulso do céu. E a Bíblia diz, também no livro de Apocalipse e no livro de Jeremias, que quando ele foi expulso, ele arrasta com ele a terça parte dos anjos. A gente vai ver isso com mais detalhes lá na frente, tá? Mas olha só, ele foi expulso e onde ele veio parar? Aonde ele veio encontrar morada? Deus havia criado um planeta perfeito. Havia colocado ali nesse planeta um casal. Aqui está Adão, certo? Adão e Eva. Eles eram perfeitos, viviam harmonicamente, até que o inimigo, ele se traveste numa serpente, assim que a Bíblia traz o relato pra gente. Ele engana Eva. Ele faz Eva comer do fruto que Deus havia dito para ela não comer, ou seja, desobedecer a Deus. E aí, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles precisam agora ser expulsos do jardim. Por quê, Kleber? Porque dentro do jardim existia uma árvore, que essa árvore, ao comer do fruto da mesma, nós, ou as pessoas que assim o fazem, vivem eternamente. Essa árvore chama-se a árvore da vida. Logo, se o santo casal, né, eles, após o pecado, após desobedecerem a Deus, continuassem dentro do jardim, eles iam perpetuar o pecado. Portanto, Deus expulsou Adão e Eva do jardim. E então, Satanás meio que assume, digamos assim, o controle do nosso planeta. Jesus, quando esteve conosco, João é que relata isso, aqui no seu Evangelho, no capítulo 12, versículo 31, ele escreve as palavras de Jesus. Jesus diz assim, ó: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele está falando aqui do inimigo, certo? Satanás é príncipe deste mundo temporariamente, porque ele usurpou o trono de Deus. Ele tomou a representação, digamos assim, humana, né, da pessoa de Adão, e ele agora é um usurpador do trono de Deus. A Bíblia traz isso, né, aqui no capítulo 2, no versículo 13, nós já mencionamos isso, já estudamos sobre isso na lição passada, que Deus fala aqui que o trono de Satanás habita aqui na terra, certo? Bom, seguindo aqui com as lições do livro do Apocalipse, no capítulo 4, esse capítulo menciona que no trono de Deus, diante do trono de Deus, há 24 anciãos. Está no versículo 4 aqui, ó. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouros. Então, diante do trono de Deus há ali 24 seres que a Bíblia menciona, e nós vamos tentar entender quem são essas pessoas, tá? Nós acreditamos que esses 24 seres, eles são pessoas, ou eram pessoas, que viveram aqui no planeta Terra, experimentaram o sono da morte, mas ressuscitaram. E por que nós chegamos a essa conclusão? Por que essas 24 pessoas estão ali assistindo a Deus em seu trono? Ora, eles são mencionados no Apocalipse cerca de 12 vezes. A Bíblia diz que eles estão sentados em tronos, vestidos de branco, com coroas na cabeça. E eles assistem ali
o papel, digamos assim, sacerdotal de Cristo Jesus. Por que nós acreditamos que essas pessoas, esses seres aqui, são pessoas que já viveram aqui na terra, morreram e ressuscitaram e foram assuntos ao céu? Porque a Bíblia diz aqui no capítulo 20, no capítulo 3, versículo 21, diz assim, ó: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu trono, com meu Pai no meu trono, no seu trono, na verdade, certo? Ou seja, o Apocalipse diz que aqueles que sentarão no trono junto com Deus, eles são vencedores. Ora, se esses 24 anciãos estão ali sentados, é porque eles são vencedores. Eles venceram o quê? Logicamente, o pecado. Eles foram então levados aos céus, estão diante de Deus, certo? Porque foram vencedores. Nós acreditamos que essas pessoas, elas foram ressuscitadas exatamente na morte e ressurreição de Jesus. Aqui no Evangelho de Mateus, ó, no capítulo 27, 50 a 53, o texto diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu-se o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriu-se os... Olha o que o texto bíblico diz ali, ó: abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então nós acreditamos que esses 24 anciãos aqui podem sim ser essas pessoas que aqui foram ressuscitadas. Tem o nome delas, Kleber? Não, não tem. Nós não sabemos. Apesar da Bíblia mencionar algumas pessoas que já estão lá na eternidade, nominalmente, né? Elias, Moisés, Enoque. O nome dessas pessoas aqui, desses 24 anciãos, nós não temos. Mas nós acreditamos que sim, são essas pessoas aqui que Jesus ressuscitou, quando na sua ressurreição também assim aconteceu. E por que nós temos essa ideia? Porque aqui na carta de Efésios, ó, Paulo diz assim, ó: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo, olha só, as alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E aqui está numa nova versão. Seguida então as lições aprendidas ou ensinadas aqui no capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 5, o capítulo diz assim, ó: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são, e aqui tem essa frase, ó: os 7 Espíritos de Deus. O que é isso, Kleber, né? Nós acreditamos que esses 7 Espíritos mencionados aqui no Apocalipse, né? Os 7 Espíritos de Deus, é uma referência clara ao Deus Espírito Santo. Por quê? Nós vamos aprender ao longo das nossas noites aqui que o 7 ele aparece muito no Apocalipse, e não à toa. O 7 ele é sinônimo de perfeição. Logo, esses 7 Espíritos aqui é uma referência à pessoa do Espírito Santo, certo? Assim nós acreditamos. Mas a Bíblia também nos diz aqui no versículo 6 que existem outros seres, 4 seres viventes, olha só: há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Quero que vocês entendam que o Apocalipse ele tem essa literatura, né, de simbologia. Quem são esses seres? Nós vimos que os 24 anciãos provavelmente são as pessoas que foram ressuscitadas juntamente com Jesus. Mas, Kleber, quem são esses 4 seres que estão ali diante do trono de Deus, o Pai? Bom, para nós entendermos isso aqui, a gente precisa voltar ao Antigo Testamento. Reprisando, nós entendemos o Apocalipse olhando para o Antigo Testamento. E aí, o que o Antigo Testamento nos diz? Ó, ainda aqui o texto, né, ó, de Apocalipse 4, versículo 6. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão,
O segundo semelhante a novilho ou ao boi, né? Em algumas traduções. O terceiro é semelhante, o terceiro tem rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Prestem atenção. O primeiro ser vivente é como se fosse um leão, ele diz. O segundo como se fosse um boi. O terceiro tem um rosto de homem. E o quarto parece uma águia. E de onde então o profeta está tirando essas figuras? E aí a gente volta para o Antigo Testamento. E é maravilhoso estudar a Bíblia dessa forma. Olha só. Os versículos 7 e 8 continuam então a visão. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite. E eles proclamam, esses seres aqui proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É isso então que esses seres estão proclamando diante ali do trono de Deus. Agora vamos tentar entender que seres são esses. O capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel traz pra gente uma ideia que nos ajuda a compreender essa visão aqui de João. Ezequiel capítulo 10, dos versos 1 Ezequiel capítulo 1, dos versos de 1 até o 10, diz assim, ó: Olhei, e eis que em uma grande nuvem com fogo a revolver-se no meio disso, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. A forma de seus rostos era como de homem, rosto de leão, rosto de boi e também rosto de águia. Vocês percebem que é a mesma visão? Ezequiel, há muitos anos atrás, tem agora, parece que a mesma visão ali de João na ilha de Patmos. Agora vamos entender tudo isso, tá? O povo de Israel, como eu falei para vocês, eles viveram por 40 anos, depois que eles saíram do Egito, 40 anos, viu, Gleison? Peregrinando pelo deserto. E Deus havia dado a ordem para que eles edificassem um santuário. Aqui está o santuário, certo? Eles viajaram então 40 anos, e esse santuário aqui ele foi montado e desmontado 41 vezes. Até que a sua última montagem, digamos assim, aconteceu em Siló, que é onde foi construído o templo, certo? De Salomão. E quando o povo acampava no deserto, eles se acampavam assim, ó, o santuário ficava no meio, e ao redor do santuário, eles então iam armando aqui as suas tendas, tá vendo só? Dessa forma aqui, eles iam arrumando as suas tendas. Eles viviam em 12 tribos, que eram os 12 filhos de Israel, ok? Essas 12 tribos, elas eram subdivididas, é como se elas tivessem assim, os seus líderes, elas eram divididas em 4 grupos de 3, e cada um tinha ali o seu líder. E qual que era o estandarte dessas tribos? A Bíblia não, né? Na verdade, essa é uma informação extra bíblica, mas a história de Israel nos diz que o povo de Israel tinha, né, os seus estandartes exatamente com essas figuras que nós lemos aqui em Apocalipse e Ezequiel. Ó, a tribo de Judá era uma das lideranças, né? O estandarte ou a bandeira da tribo de Judá era um leão. A tribo de Efraim era um boi. A tribo de Ruben era um homem. E a tribo de Dan era uma águia. Seguindo então, a gente quando olha os 4 evangelhos, nós temos cada um deles uma visão diferente da pessoa de Jesus. O evangelista Mateus, ele se concentra em apresentar Jesus como sendo o rei, tá? A tônica desse livro é fazer com que os seus leitores entendam que Jesus é um rei, ó. Mateus 25:34 diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Mateus tem essa visão de Deus como sendo um rei, exatamente
a visão que tinha ali, ou no caso, a tribo de Judá, né? O segundo evangelho, que é Marcos, ele tem a visão de Jesus Cristo como sendo alguém que serve. E a tribo de Efraim, o seu estandarte ali era exatamente um boi, que era um animal ali que ajudava muito no serviço. Então nós temos no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 35, ó, e eles, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então a tônica do evangelista Marcos é mostrar Jesus como sendo aquele que serve. Lucas, esse historiador, né, o doutor Lucas, apresenta Jesus como sendo o homem, o filho do homem. E a gente vê isso muito repetido no evangelho de Lucas. E o evangelista João trata aqui da divindade de Jesus. E aí nós temos uma referência à águia, né? Ó. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A tônica do evangelho de João é mostrar aos seus leitores: Jesus é Deus. Ok? Seguindo então, acontece ali no capítulo 4 então do livro do Apocalipse. Nós já estamos chegando aqui no final. Um momento litúrgico. É um momento de adoração. Os anjos, os 4 seres viventes, que é uma representação ali primária, né, do povo de Israel, mas também representa a pessoa de Jesus. Nós temos também ali os 24 anciãos, eles estão aqui diante do trono de Deus, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles estão participando de um momento de liturgia, de adoração. E o que eles dizem ali? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Isso significa santo, santo, santo. Eles estão adorando ao Senhor. Capítulo 4, versículo 9 até o 11 diz assim: quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por que Deus é digno de receber tudo isso? Ele diz, ó, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Essa cena de liturgia, de adoração acontece no céu. João contempla isso, meus amigos. E sabe por que ali estão aqueles seres, aquelas pessoas adorando ao Deus Todo-Poderoso? O texto diz: porque todas as coisas tu criastes. Sabe, existe uma força muito grande do inimigo de tirar do seu e do meu coração a ideia de um Deus criador. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi pensado por Deus. Deus pensou na sua criação. Viu, Afonso? Deus pensou em você quando Ele foi criar você. As nossas dores, as nossas lutas, elas não são indiferentes ao Deus Todo-Poderoso. Nós podemos acreditar que, embora o inimigo tenha tomado esse planeta, e as catástrofes, as dores, as lutas, as perdas que nós temos de pessoas queridas, Deus está controlando tudo, e no tempo certo, como diz aqui a palavra de Deus no livro de Jó, Ele vai se levantar e vai colocar tudo em ordem. Deus vai restaurar todas as coisas. E o Éden, ele novamente será trazido para nós. Nós participaremos novamente daquilo que Deus inicialmente pensou. Uma terra perfeita, pessoas perfeitas por toda a eternidade. Sabe que o Apocalipse ensina? Que há um governo do céu soberano e que esse governador logo se levantará do seu trono para vir buscar todos aqueles que aceitaram o seu convite.
todos aqueles que moram ou já passaram por esta terra, que enfrentam sofrimentos, lutas, lidas, mas que confiam e esperam no Senhor. O céu novamente será restaurado pela graça maravilhosa de Jesus. Eu quero que você entenda que há um novo céu e uma nova terra. A palavra de Deus me ajuda a confiar, e eu só tenho que esperar nesse Jesus que tanto me ama e que logo logo vai vir nos buscar. Amém? É isso que o livro do Apocalipse nos ensina. Há um Deus que governa acima de todas as forças humanas e conduz a história em direção a um final feliz. Sabe? Eu vou parafrasear agora alguém que falou essa frase. Eu li a última página da Bíblia e sabe o que eu vi lá? Tudo vai terminar bem, porque todas as coisas com Cristo sempre vai terminar bem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você confie plenamente no governo de Deus. Eu sei que muitas vezes nós não entendemos as lutas, as lidas que nós passamos, mas eu acredito plenamente que Deus governa esse universo. É isso que o Apocalipse me ensina. E é isso que eu queria que você saísse nessa noite daqui com essa certeza no coração. Um dia Jesus voltará e vai restabelecer novamente o plano especial que Ele estabeleceu, que Ele criou, que Ele planejou para a raça humana, que é viver uma vida plena e feliz por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus, né? Vamos então orar? Vamos louvar ao Senhor agora por meio da oração. Feche os seus olhos, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina. Muito embora, Senhor, muitas vezes nós não tenhamos as respostas para as aflições que batem à nossa porta, nós podemos perceber, Senhor, quando estudamos a Tua palavra, que o Senhor governa esse universo. E nada nesse mundo passa desapercebido aos Teus olhos. E por isso, Deus, nós queremos mais uma vez dizer para o universo que nos assiste, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos, Deus querido, nos Teus planos para a nossa vida. Por isso, Pai querido, mais uma vez a minha prece nessa noite, para que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra. Essas verdades, Senhor Deus, calem fundo aos seus corações. Que elas continuem aprendendo do Senhor, das maravilhas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que essas verdades possam morar, Senhor Deus, em suas mentes. E elas possam, Senhor, se preparar para o grande dia do retorno de Cristo Jesus. Continua, Deus, governando a nossa vida, cuidando de nós, nos dando, Senhor Deus, a Tua paz, a Tua proteção, as Tuas bênçãos. Nós pedimos essas bênçãos sem mérito nenhum. Fazemos isso nesta noite, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, Senhor. Amém. Vamos para o Senhor. Aí, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, a Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, nesta sexta-feira do dia 30 de maio de 2025, mais uma vez proferida a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo pelo professor Kleber. Só podemos dizer uma coisa: valeu Jesus, e vamos agora, né, tomar aquela sopa. Tivemos aí a palavra de Cristo proferida, que é justamente o alimento espiritual, e agora vamos ao alimento material, que é a sopa mais gostosa do universo. Olha a professora Ruth Vera servindo o povo de Alvorene aqui com essa sopa gostosíssima e com todo o amor e carinho em Cristo. Boa noite, meu amigo Paulo. Com Deus. Valeu, Jesus.